Bom dia, criança, paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje o tema da nossa aula vai ser uma breve linha do tempo. Nós agora vamos entrar nos livros históricos. Eu já tinha passado para vocês o Pentateuco. Vocês fizeram várias atividades, né? E agora vamos aprender um pouco sobre os livros históricos, que ele é composto por 12 livros, tá? Que são... que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá bom? Então são 12. Ele se encontra lá no versículo Josué 1, do 8 e 9, tá bom? Ele diz assim: dança parte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não passes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, vocês vão entender esse versículo depois da história que a tia irá contar para vocês, tá? Que ele é um resumão sobre os livros históricos, tá bom? Agora vamos ter um momento de oração, peço que vocês fechem os olhinhos, tá? E antes do momento de oração eu quero prestigiar vocês, parabéns a todos que se esforçaram. Nossa sala ganhou de lavada, porque no começo... quem estava ganhando as pontuações era a tribo de Dá, que minha mãe não estava colocando o resultado, né? De eu colocar agora no final, que eu já estava até falando, eu não vou fazer mais não, vou desistir, porque tá difícil de ganhar, mas graças a Deus nós conseguimos reverter isso daí e ganhamos, né? Quero que todos vão no dia do cinema, tá? Mas agora focando um pouco aqui na aula, vamos fazer um momento de oração, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos continue nos abençoando e nos guardando, Deus. E que tudo que nós somos aprendidos seja guardado em nosso coração, Deus, e que as crianças também, Deus, possam guardar e lembrar destes estudos para toda a vida, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre os livros históricos, o que cada um diz, tá? Já conhecemos o grupo de livros que compõem o Pentateuco, e neste estudo trataram dos livros históricos, os 12 livros que trazem relato do povo hebreu, a chegada à Terra Prometida até a volta do cativeiro na Babilônia. Vocês lembram que no Pentateuco eles buscam até chegar à Terra Prometida. Aqui nos livros históricos eles dizem quando eles já chegam na Terra Prometida, tá bom? Os dois primeiros são Josué e Juízes, colocados juntos com o propósito de dar uma continuidade à história dos hebreus. Ao entrarem em Canaã, o livro de Josué narra a conquista de Canaã, mostra como Josué, sucessor de Moisés, liderou o povo na caminhada no tempo em que habitaram nesta nova terra. Depois que Josué morreu, Juízes lideraram o povo por quase 400 anos. O livro de Juízes relata os eventos relacionados aos 12 juízes e uma juízes. Então, nesses dois livros, podemos saber que aqui vai narrar a história deles chegando a Canaã, tá bom? Que eu já tinha passado nas aulas anteriores para vocês. O terceiro livro é Ruth, que conta a história dessa mulher que era de outros povos, os moabitas, mas por seu amor, companheirismo e compaixão, acaba sendo aceita pelo povo de Israel. A história de Ruth vocês já sabem, né? Que foi a história que a tia Rose contou. Os livros 1 e 2 Samuel inicia com a história do profeta Samuel e seu povo chamado para liderar o povo. O profeta Samuel
liderou Israel, até que seu povo sentiu a necessidade de ter um rei. Assim, por ordem de Deus, ele ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel. Um tempo depois, Deus ainda usou Samuel para ungir a Davi, o segundo rei de Israel. Em seguida, temos 1 Reis e 2 Reis, que contam a história do rei Salomão, filho de Davi, e dos demais reis que reinaram em Israel quando se dividiu em reino do Norte e reino do Sul. Na sequência, vem 1ª e 2ª Crônicas. Também falam do período da monarquia. O livro de 1ª Crônicas dá ênfase ao reinado de Davi e seus atos como o rei. 2ª Crônicas enfatiza os reis do reinado de Judá. Os livros de Reis e Crônicas possuem muitas histórias repetidas, porém escritas em épocas diferentes e com propósitos diferentes. Os escritores de Reis se preocupavam mais com a fé do povo de Israel. Tá? E no livro de Esdras fala que anos mais tarde o reino de Israel foi destruído pelos assírios, permanecendo por mais tempo somente no reino de Judá. Então, o de Esdras vai falar o tempo que eles permaneceram no reinado de Judá. O de Neemias diz: além de mostrar a história deste homem que pediu ao rei Artaxerxes para ir a Jerusalém reconstruir os muros da cidade. Também mostra a renovação da aliança de Israel com Deus. Esse livro é bem importante, né? Que vai mostrar a renovação da aliança de Israel com Deus. E o último é o livro de Esther, que conta a história da rainha judia Esther, que, estando casada com o rei Assuero, conseguiu livrar seu povo de uma conspiração. Essa história aconteceu durante o Império Persa. A história de Esther também, nós já sabemos, né? Porque a tia Rose contou, nós já estamos quase sabendo todo do Antigo Testamento, já, hein? Só pelas historinhas da tia Rose. Essa é a intenção de que nós queremos chegar, tá bom? E aqui, na historinha da nossa revista, que a tia Kátia nos deu, que ele diz assim: os livros históricos. A Bíblia está repleta de histórias maravilhosas sobre a caminhada do povo de Deus. Nela encontramos 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que contam sobre a história do povo de Israel, desde a sua chegada à Terra Prometida, até a saída de um lugar chamado Babilônia. Um dos livros, Josué, conta como foi a chegada à Terra Prometida. Josué foi o líder do povo, depois de Moisés, e o conduziu até Canaã. Então, Josué, ele foi, depois que Moisés morreu, ele foi o líder do povo, que ele conduziu as pessoas até chegar à Terra Prometida, que é a terra que Moisés conduziu até Canaã, que Canaã é a Terra Prometida, para vocês entenderem. Entre os livros históricos está também o de Samuel. Ele, ainda criança, ouviu a voz de Deus chamando para ser o profeta, e ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então vocês imaginam, vocês assim, tão pequenininhos, né, que Samuel ele foi escolhido por Deus e ele era criança. E ele, como uma criança muito obediente, ele falou assim: fala, o teu servo ouve. Então ele se colocou a dispor a Deus, né, o que nós devemos fazer, né, quando Deus fala assim: olha, vai lá e fala para um amiguinho, né, que Jesus te ama. Sempre é bom nós falar isso daí, porque nós falando para o amiguinho que Jesus te ama, já é uma forma de nós evangelizar. Isso, de nós estarmos evangelizando o próximo, tá bom?
E Samuel foi crescendo e guardando o dia para iniciar a sua missão. Então ele ficava, né, todo feliz lá, guardando o dia para ele poder então fazer a sua missão aqui na terra. No livro de Ruth, encontramos a história de duas mulheres, Ruth, a nora, e Noemi, a sogra. Elas moravam numa cidade chamada Moabe, mas ficaram viúvas. Noemi disse a Ruth que voltassem à casa de seus pais, mas ela resolveu acompanhar a sogra e cuidar dela com todo carinho. Juntas viajaram a Belém, cidade de Noemi. Viveram momentos difíceis, mas Deus estava com ela. O bom, né, gente, de nós estudar é que nós sempre vemos que Deus sempre está com todos. Mesmo que a situação seja difícil ou fácil, Deus sempre está com eles. Então, né, Deus sempre está conosco também. Que nós possamos levar isso para as nossas vidas, né? Que não importa o que nós estamos vivendo, se está difícil, se está fácil, Deus sempre está conosco. Mesmo naquele momento que você fala assim, Deus parece que não está comigo, mas Ele sempre está, em silêncio, Ele sempre está. O último livro é o de Esther, uma jovem que se tornou rainha ao casar-se com o rei Assuero. Ela, com sabedoria e temor ao Senhor, ajudou a livrar seu povo judeu de uma situação muito difícil. Os livros históricos aparecem em momentos diferentes, mas todas as histórias juntas mostram o cuidado e proteção de Deus com os seus povos, viu? Então podemos entender que os livros históricos, eles aparecem em momentos muito diferentes, como por exemplo, um pode ser no momento em que eles estão lá, difíceis ou não, mas o que é bom pra gente entender é que todos os momentos em que cada personagem estava vivendo, Deus sempre estava com eles. Desde do Samuel, desde Ruth, Josué, Moisés, Esther, que é o último livro dos históricos, Deus estava com eles, né? E assim, e pra gente guardar no coração, o versículo para nós guardar no coração é Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, antes de falar do livro de Deus para outra pessoa, medite nele, o que você irá falar para o próximo. Você sempre, antes de falar, você lê lá, eu li, o Senhor é meu pastor, mas você fala, Deus, ministra no meu coração para que eu possa falar com outra pessoa, que é assim como o nosso pastor ou ministrante faz, né? Que nós desde pequeno podemos aprender, né? Que antes de nós falar algum versículo para a pessoa, tem que pedir para que Deus fale primeiro em nossos corações, para a gente não dando falsos testemunhos, tá? E para compartilhar é assim. A importância das pessoas que escreveram as histórias do povo de Deus, as histórias nos ensinam que, assim como Deus sempre acompanhou o seu povo e enviou pessoas para ajudá-lo, Ele também nos acompanha e envia pessoas para nos ajudarem. Então, muito importante para a gente compartilhar com o próximo, que Deus ele sempre ajuda as pessoas e Ele sempre coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar, tá? E bom, a atividade de hoje foi essa, né? Acho que deu para levar bastante coisa, né? Para nós guardar no nosso coração. A aula de hoje foi essa. Bom, as atividades vão ser bem fáceis. Assim, atividade 1. As letras dos nomes de alguns livros históricos estão embaralhadas. Organize-as e descubra os nomes de quem aparece, tá? Eu vou tirar foto e vou mandar no grupo para vocês. Então aqui, as letras estão embaralhadas, vocês vão organizar e vão descobrir qual é esse nome, tá? A segunda complete a frase abaixo com as palavras que estão nos retângulos, tá? Aí tem umas palavras no retângulo e vocês vão completar a frase. E eu sei que tem crianças de 4 anos ou menos, não sei assim, a idade certa do Samuel, mas eu acho que é 4 e o Igor também já deve ser 4. Eu tô dando atividade de escrita porque 5 anos o Igor tem, né? A tia Rosa me corrige ali. Porque vocês têm que exercer a escrita. Tudo bem que nós estamos na pandemia,
não tá tendo aula, mas agora é o momento de nós exercer, de vocês começar a exercer a escrita. Então, eu tô tentando, né, passar atividades para vocês escrever, tá bom? Mesmo que seja ruim pro papai e pra mamãe, colocar a criança sentadinha ali, mas é importante que eles comecem a exercer a escrita deles, tá? E para aquela criança que não conseguir, pode falar para ela, então fazer um desenho sobre a aula de hoje. E você que conseguiu terminar a atividade, que tá com vontade de fazer mais coisa, pode fazer um lindo desenho também, tá bom, crianças? E foi essa a aula de hoje. Fiquem todos com Deus.